Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos a continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo e chegamos aqui no menu Solver. Então, no Lingo nós temos aqui a opção do Solver e vamos ter um vídeo para cada uma dessas opções que nós temos aqui. Além disso, quando chegarmos aqui nos Options, ou seja, na configuração em si do Lingo, nós vamos ter um vídeo específico para cada uma dessas abas. Aqui tem muita coisa, então eu preferi separar em vários vídeos, porque se no futuro você tiver alguma dúvida, você pode ir no vídeo em específico. Se eu abrir aqui, olha quantas opções nós temos. Então, vamos separar por partes. A primeira é a opção de solucionar o nosso modelo. Então, quando nós temos o modelo, nós podemos apertar esse botão aqui para solucionar, ou ainda podemos clicar aqui, ou ainda podemos apertar Ctrl U. Das três maneiras, você vai solucionar o modelo que você tenha elaborado. Você, quando aperta esse botão, o que vai acontecer? A primeira etapa, o Lingo vai ver se existe algum erro no seu modelo. Erro de sintaxe, ok? Então, o Lingo não sabe se por acaso você trocou um sinal de mais por um sinal de menos. O Lingo não vai saber se ao invés de colocar 100 você colocou 1000. Se ao invés de colocar 10 você colocou 10,5. Ele não consegue identificar isso. Em alguns casos, quando você altera o sinal de mais por sinal de menos, o seu modelo não encontra uma solução ótima. Isso é outra coisa. Mas, às vezes, você pode simplesmente esquecer de colocar um sinal de multiplicação, esquecer de botar um ponto e vírgula no final, errar algum índice. Isso sim o Lingo vai identificar. Então, a primeira etapa, ele vai verificar se você esqueceu de colocar algum sinal, por exemplo, de multiplicação, ponto e vírgula, algum sinal de igual, se você colocou todos os seus parâmetros estão ligados com seus sets, se você esqueceu de fazer alguma coisa, se você colocou seus índices de maneira adequada, isso ele vai verificar. Depois, ele vai abrir essa segunda janela aqui, que vai mostrar o processo da solução. Então, se o problema é linear, não linear, e se ele está chegando já perto da nossa solução, quantas interações ele teve e várias outras coisas, que nós já vimos anteriormente no vídeo específico sobre essa aba. E por fim, ele vai trazer o nosso relatório de solução. Mas vamos voltar aqui. É muito importante compreender essa mensagem aqui de erro. Então, como eu disse anteriormente, quando você aperta aquele botão, a primeira coisa que o Lingo vai fazer é verificar se existe algum erro de sintaxe. Vamos ver esse erro aqui em específico. Esse erro aqui foi o seguinte: temos uma entrada inválida. Um erro de sintaxe aconteceu. Então, aqui a primeira coisa que ele indica é a linha que esse erro está. Então, no caso, está na linha 2. E ele indica aqui, com uma seta embaixo, observe, um local próximo de onde o erro está. Qual foi o erro desse caso aqui? Faltou o sinal de multiplicação entre o 100 e o nome da variável. Ou seja, aqui faltou um sinal de multiplicação e aqui também faltou um sinal de multiplicação. O correto aqui seria max igual 100 asterisco, que é o vezes, standard, mais 150 asterisco turbo. Algo muito interessante é que nem sempre o Lingo vai trazer exatamente a linha que está com o erro. Aqui ele comenta que a linha que ele traz aqui é próximo de onde está o erro. Às vezes, o Lingo não consegue identificar em qual linha está o erro. Isso acontece, dentre os diversos casos, quando você tem algum erro no seu índice. Ou seja, você colocou o índice, vamos dizer, com a letra I, e depois você trouxe J, e você não explicou por que isso aconteceu. Então, quando você tem erro, normalmente, com o seu índice, o Lingo não necessariamente vai trazer a linha exata de onde está o erro, mas uma linha próxima de onde o erro está. Outra coisa interessante de analisar aqui é o seguinte: nessa linha,
nós temos dois erros, que é o mesmo erro duas vezes, mas o Lingo identifica somente o primeiro erro. Então, se por acaso você chegasse aqui nessa linha, colocasse o asterisco aqui onde ele indica e solucionasse novamente, ele retornaria com o erro novamente, só que essa setinha agora estaria aqui embaixo, indicando que aqui faltou um sinal de multiplicação. Então, quais são as duas informações importantes que nós temos dessa janela? Primeira, aqui ele vai trazer uma linha próxima de onde está o erro, não necessariamente a linha que o erro está. E a segunda informação importante é que ele indica somente o primeiro erro que existe dentro do seu modelo. Ou seja, não tem problema algum você rodar várias vezes. Ou seja, você altera primeiro somente esse asterisco que for faltando. Se você não perceber que aqui faltou outro asterisco, não tem problema. Na próxima vez que você solucionar, ele vai retornar o erro. Você arrumou aqui os dois asteriscos, você vai solucionar. Se não tiver mais nenhum erro no seu modelo, aí sim nós vamos aqui para a segunda janela. Essa segunda janela nós já discutimos anteriormente. Você pode buscar pelo vídeo, que eu vou deixar associado aqui, e aqui também tem o link que você consegue ver o que significa cada uma dessas opções que estão aqui, certo? E por fim, quando o modelo ou é solucionado ou quando o Lingo descobre que não tem solução, ele vai abrir o relatório de solução, que é esse daqui. Então aqui tem todas as informações que nós precisamos sobre o nosso modelo. Temos, por exemplo, o valor objetivo do modelo, os valores de cada uma das variáveis, folga, excesso, custo reduzido e dual price. Isso daqui você pode salvar, imprimir, conforme nós já vimos anteriormente. E também nós já vimos o que significa cada uma dessas opções daqui. Além disso, é importante saber o que é o custo reduzido, folga ou excesso e dual price, que também nós já conversamos anteriormente. Vou deixar um vídeo associado aqui falando que nós falamos sobre isso. Bom, então é isso. A parte de solução é bastante importante no nosso modelo. Então, essas são as informações importantes que nós precisamos saber quando solucionamos nosso modelo e que é o que acontece quando nós clicamos nesse botão para solucionar o modelo que nós elaboramos. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!